Aleluias, amém, irmãos? A Jana já orou, então pegue a sua Bíblia aí, abra no livro de 2 Timóteo. Aleluias. Segunda Timóteo, no capítulo 4. É uma passagem muito conhecida de todos nós. 2 Timóteo, no capítulo 4. Quem achou diz amém? Amém. Quem não achou, vou esperar. Glória a Deus. 2 Timóteo, no capítulo 4. Amém, irmãos? Todos acharam, né? Vamos ler. Nós vamos ler do versículo 1 até o... Deixa eu ver aqui, 8, do 1 até o 8. A palavra do Senhor diz assim: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Amém? Vamos, pode se assentar, irmãos. Pode se assentar. Nós vamos ler outros textos também, mas por hora nós vamos ficar aqui. Irmãos, essa passagem é muito conhecida. Ela foi escrita por Paulo, né? 1 Timóteo e 2 Timóteo foi escrito por Paulo. Na verdade, do Novo Testamento, Paulo escreveu 13 livros. Ou seja, Paulo praticamente escreveu todos os livros do Novo Testamento. Nós falamos das epístolas paulinas. Paulo foi um homem de Deus, né? Todos conhecem a história, que Paulo estava indo no caminho de Damasco, de repente, Jesus aparece para Paulo, deixa Paulo cego durante 3 dias, Paulo não enxerga nada, Paulo não vê nada. Jesus aparece para Paulo e fala: Paulo, Paulo, por que você me persegue? Porque os irmãos sabem que Paulo foi um dos maiores perseguidores da igreja de Cristo. Paulo matava os cristãos. Paulo levava os cristãos para serem açoitados, para serem mortos. Inclusive, quando Estevão foi apedrejado, quem que estava lá junto do apedrejamento de Estevão? O nosso amigo Paulo, irmãos. Ele participou, ele que armou toda aquela cena. Mas a palavra do Senhor diz que Deus tinha um plano na vida de Paulo. O Senhor falou bem assim, que Paulo para ele era um vaso escolhido. Então, um certo dia, Jesus resolve aparecer para Paulo, se revelar a Paulo. E quando Jesus faz essa pergunta para Paulo e diz: Paulo, Paulo, por que você me persegue? Paulo, no mesmo instante, cai de joelhos e pergunta: quem é o Senhor? E aí, Jesus fala para Paulo, diz para Paulo uma outra pergunta: Paulo, por que você está recalcitrando contra os aguilhões? Ou seja, Jesus fala assim: Paulo, por que você está lutando com aquele que é mais forte do que você? E naquele momento, o Senhor transforma a vida de Paulo, porque Paulo teve um encontro verdadeiro com Jesus. E a partir de então, Paulo passa de perseguidor da igreja para um anunciante do evangelho.
Ele pregou e muitas pessoas foram alcançadas, assim como nós que estamos lendo a carta que ele escreveu. Mas quando nós ouvimos a história de Paulo, a gente fica pensando, meu Deus, que homem foi esse, né? Que perseguia a igreja, mas de repente começou a anunciar a palavra do Senhor. Paulo, ele era tão cheio do poder de Deus, irmãos, que a palavra do Senhor diz que as pessoas pegavam um lenço que Paulo usava para limpar o seu suor, para limpar o seu rosto, e levavam aquele lenço, e quando colocavam aquele lenço nos enfermos, os enfermos eram curados. Tamanho poder de Deus que estava sobre a vida de Paulo. E quando a gente escuta todas essas coisas, a gente pensa, meu Deus, que homem, não? Esse texto que eu li aqui é um texto que nós ouvimos muito, mais precisamente o versículo 7, que diz, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e eu guardei a fé. Mas eu quero falar com vocês nessa noite, irmãos, algumas das dificuldades que Paulo enfrentou para poder chegar nesse momento da vida dele e escrever essa palavra com tanta propriedade. Eu já quero fazer uma pergunta para você nessa noite. Será que nós que estamos aqui, nós podemos, assim como Paulo, parar e dizer, Senhor, combati o bom combate? Senhor, eu combati o bom combate, Senhor, olha, eu estou pronto, pode me levar. Será? Ou dizer, Senhor, eu estou guardando a fé. Não importa o que eu tenho passado, Senhor, a minha fé está inabalável. Será? Nós vamos falar sobre isso hoje. Eu quero falar de algumas dificuldades que Paulo enfrentou. Olha, Paulo, em um certo momento da vida dele, quando ele estava pregando a palavra do Senhor, ele começou a ser perseguido. E a palavra do Senhor diz que ele precisou fugir, ele precisou entrar dentro de um cesto. E dentro daquele cesto, pegaram Paulo, colocaram em uma janela e Paulo escondido, para que ele não fosse preso. Paulo também foi expulso de uma cidade chamada Antioquia, porque ele estava pregando a palavra do Senhor lá. Ele precisou ser expulso, senão ele seria preso. Paulo foi apedrejado quase até a morte. Essa palavra está registrada em Atos, no capítulo 14. A palavra do Senhor diz que Paulo ele foi tão apedrejado que chegou um certo momento que ele caiu, como que desmaiado, como que morto. E as pessoas que estavam apedrejando Paulo pensaram, ele já morreu, e foram embora, mas na verdade Paulo não tinha morrido. Depois disso Paulo se levanta e continua pregando a palavra do Senhor. Paulo lá na Macedônia foi açoitado, preso. Irmãos, pensa só, ele foi açoitado, preso e ainda amarrado com os seus pés em um tronco. Já não bastava ter sido açoitado, agora ele estava preso e ainda prenderam Paulo com os seus 2 pés amarrados em um tronco. Mas Paulo fez uma coisa nesse dia, irmãos, que nós vamos ler daqui a pouco, que nos ensina grandemente. Paulo foi pregar contra os deuses em Éfeso e armou uma grande confusão. Quase que ele foi preso outra vez. Aleluias. E quando ele foi pregar na Tessalônica, porque ele estava anunciando o Deus que ele servia, também se organizaram para prender preso. Em Jerusalém ele foi acusado injustamente. Ele foi preso e enviado a Roma e sofreu um naufrágio, um dos naufrágios que Paulo sofreu. Na ilha de Malta, Paulo foi picado por uma cobra venenosa, mas ele não morreu, quem morreu foi a cobra. Porque tamanho era o poder de Deus na vida de Paulo. E por fim, Paulo foi decapitado. Os irmãos sabem o que é uma morte, né? Por decapitação. Foi cortado o pescoço de Paulo. Foi assim a morte de Paulo. Mas fora isso que eu li, existem muitas outras histórias de Paulo que não dá para a gente contar. Nós vamos conversar sobre seis momentos da vida de Paulo. Por isso eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, em Atos, no capítulo 14. Aleluia, o Senhor tem uma palavra para nós nessa noite. Irmãos, nós vamos ler aqui do versículo 8 até o 10 só. E depois nós vamos conversando juntos sobre. Podemos ler, a palavra do Senhor diz assim, Atos no capítulo 14,
no versículo 8. Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira falar de Paulo. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levante-se, fique em pé. Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Amém? Um dos milagres de Paulo. Então, certo dia, Paulo estava em uma cidade chamada Listra, e ali existia um paralítico. E o paralítico começou a ouvir, a falarem de Paulo, aquilo que Paulo estava fazendo. E quando Paulo se depara com aquele homem, quando Paulo olha para aquele homem e vê que aquele homem tinha fé suficiente para ser curado, Paulo, cheio da autoridade do Senhor, olha para aquele homem e diz: levante-se, fique em pé. E a palavra do Senhor diz que aquele homem imediatamente foi curado, que aquele homem imediatamente começou a andar. Mas a palavra do Senhor continua dizendo que as pessoas que viram aquela cena, as pessoas que viram aquela situação ficaram enfurecidos contra a vida de Paulo. E eles começam então a se organizar para apedrejar Paulo. Eu quero falar agora sobre esse fato da vida de Paulo em que ele foi apedrejado. A palavra do Senhor diz que por Paulo ter curado um homem que estava paralítico desde que tinha nascido, as pessoas olharam para Paulo e acharam que o motivo dele ter curado um homem era um motivo suficiente para ele ser apedrejado. Aqui nós aprendemos já uma lição, irmãos. Às vezes nós estamos sendo usados pelo Senhor, às vezes você está sendo usado pelo poder de Deus, ou às vezes você está firme na presença do Senhor, você está firme na casa de Deus, e você começa a enfrentar situações que você nunca enfrentou, você começa a enfrentar adversidades que você nunca enfrentou, as pessoas começam a se levantar contra você, e muitas vezes você pode até se perguntar: meu Deus, o que é que está acontecendo comigo? Eu quero te dizer uma coisa, que todo aquele que está sendo fiel ao Senhor, todo aquele que está sendo usado por Deus, você certamente arrumará alguns inimigos, porque a palavra do Senhor diz que se nós somos amigos de Deus, nós somos inimigos do mundo. É impossível nós sermos amigos do mundo e amigos de Deus. Ou nós somos amigos de Deus ou amigos do mundo. E Paulo era um homem que era amigo de Deus, e o fato dele ter curado um paralítico fez com que ele fosse apedrejado. A palavra do Senhor diz que pegam Paulo, levam Paulo para fora da cidade e começam a apedrejar Paulo. E apedrejam tanto Paulo que chega um momento que ele não tem forças e ele cai todo machucado. E aqueles homens olham para Paulo e pensam: ele já morreu, ele já está morto, e vão embora. Mas a palavra do Senhor diz que Paulo, ele se levanta, ele se recupera e ele continua pregando a palavra do Senhor. Paulo, depois de ser apedrejado, ele se levanta, ele se recupera e ele continua pregando a palavra do Senhor. Irmãos, nenhum de nós que estamos aqui nessa noite foi apedrejado alguma vez, eu acredito. Por você cumprir o seu ministério, por você fazer a vontade de Deus. Mas espiritualmente falando, todos os dias nós somos apedrejados. Paulo diz que por amor de Cristo nós somos entregues à morte todo dia. Sabe, eu quero dizer algo para você. As batalhas espirituais que você tem enfrentado, os dias maus que você tem enfrentado, esses apedrejamentos espirituais que você tem enfrentado, não é para te parar. Não é, aleluia, para fazer com que você fique caído, para fazer com que você fique prostrado, mas é para te fortalecer ainda mais, porque o Senhor que te chamou para anunciar a palavra dEle, ainda tem uma grande obra para fazer através de você. Não ligue, não olhe para as pedradas. Não olhe para os apedrejamentos, por mais difícil que seja. Eu sempre falo isso, irmãos. A palavra do Senhor nos diz: fiel é aquele que nos chama. Fiel é o nosso Deus que está conosco. E se Ele está permitindo esse tempo difícil, se Ele está permitindo esse apedrejamento, meu irmão, fica tranquilo, porque o nosso Deus, Ele vai se responsabilizar em cuidar de nós. Ele vai se responsabilizar em curar as nossas feridas, em nos levantar outra
outra vez e fazer com que nós continuemos a cumprir o nosso chamado, o nosso ministério. Agora, em Atos 16, passa aí um pouquinho para frente. Um segundo momento da vida de Paulo. Diz assim: certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Então, Paulo e Silas estavam indo para o lugar da oração. De repente, eles encontram com uma mulher que tinha um espírito de adivinhações. E aquela mulher, que também já estava vendo os milagres que Paulo estava operando, começa a andar atrás de Paulo e Silas e começa a dizer: esse homem, ele é usado pelo Deus Altíssimo. Este homem, ele é usado pelo Deus que ele serve. E a palavra do Senhor diz que Paulo entende, Paulo tem um discernimento que, na verdade, aquele espírito que estava sobre a vida daquela mulher estava afrontando Paulo. Que aquele espírito estava querendo acusar Paulo. E em um dado momento, Paulo olha para aquela mulher e ordena para que aquele espírito deixasse aquela mulher livre. E no mesmo instante, aquela mulher recebeu a libertação. Mas a palavra do Senhor diz que quando as pessoas olham aquela cena, mais uma vez todos ficam enfurecidos com Paulo. E aí pegam Paulo e Silas, levam os dois em praça pública, pedem para eles arrancarem as suas roupas e começam a açoitar Paulo e Silas. Irmãos, já não era o bastante levar na praça pública, precisava pedir para eles tirarem a roupa, ficarem nus, e eles começaram a ser açoitados. E mais do que isso, levaram os dois até a prisão e deixaram Paulo e Silas presos, amarrados seus pés em um tronco. Mas a palavra do Senhor diz, se você continuar lendo aqui essa palavra, que enquanto eles estavam, depois de terem sido açoitados, depois de terem sido levados à prisão, estavam com os seus pés amarrados em um tronco, a palavra do Senhor diz que Paulo e Silas não paravam de orar. Que Paulo e Silas não paravam de cantar hinos ao Senhor. Irmãos, eles tinham acabado de ser açoitados em praça pública, nus, a maior vergonha que eles poderiam passar. Eles estavam machucados, presos, amarrados pelos pés em um tronco. Mas a palavra do Senhor diz que eles oravam e cantavam hinos a Deus. Eles oravam e cantavam hinos a Deus. Irmãos, nós precisamos aprender que as situações difíceis que nós passamos, que os momentos mais atribulados na nossa vida, nós podemos vencer com oração e cânticos ao nosso Deus. Que nós podemos vencer com oração e adoração ao nosso Deus. Ah, mas Cibele, olha, me machucaram tanto. Ah, Cibele, foram tantos açoites, me colocaram na prisão, eu estou com os meus pés amarrados. Meu irmão, a tua boca é livre para adorar ao Senhor. Amarraram os teus pés, a tua boca continua adorando. Amarraram as suas mãos, a tua boca continua adorando. Se trancaram a sua boca, se tentaram calar a tua voz, o Senhor vai reconhecer que aí existe um coração de adorador, e o teu coração continua levando adoração até Deus. Sabe, a palavra do Senhor diz que eles cantavam e que eles oravam. Detalhe, eles estavam machucados, eles tinham sido açoitados, 40 açoites. Não foi um, não foi três, foram 40 açoites machucados, mas eles cantavam e oravam em uma prisão. E a palavra do Senhor diz que de repente, à meia-noite, o Senhor mandou um terremoto naquela prisão, e as portas daquela prisão foram abertas, aquela prisão foi balançada, e o poder de Deus desceu sobre aquele lugar, porque mesmo dentro de uma prisão existiam dois homens de Deus, existiam dois adoradores, existiam duas pessoas que estavam orando, que estavam clamando, que não estavam olhando para as feridas,
feridas, que não estavam olhando para os açoites, que não estavam olhando para os seus pés amarrados, mas estavam olhando para um Deus que estava com ele, estavam olhando para um Deus que tinha salvado eles do apedrejamento e com certeza iria salvá-los daquela prisão. De repente vem aquele terremoto, balança aquela prisão, abre a porta daquela prisão, todas as portas, e o carcereiro que estava ali tinha um carcereiro. Aquele carcereiro se vê desesperado porque era ele que estava tomando conta daquela prisão. Quando ele começa a procurar os presos, Paulo grita bem alto e diz: ei, homem, fica tranquilo, nós estamos aqui. Ninguém saiu, ninguém fugiu dessa prisão. E aí Paulo fala assim: olha, peçam para que as luzes sejam acesas e então você poderá ver que nós estamos aqui. As luzes se acenderam e quando aquele homem vê Paulo e Silas naquele lugar de oração, irmãos, quando nós cremos no Deus que nós servimos, nós iremos orar no dia da bonança, mas nós iremos orar no dia da tempestade. Nós iremos orar quando nós estamos aqui reunidos nesse altar de adoração, mas se o Senhor nos enviar para o deserto, lá nós continuaremos orando, porque não é sobre o lugar, mas é sobre o Deus que nós servimos, é sobre esse Deus que nós carregamos. Então não importa a situação, nós iremos clamar a Deus. Quando aquele carcereiro viu aquela situação, a palavra do Senhor diz que ele cai de joelhos e ele diz assim: como que eu faço para conhecer esse Deus que você serve? Irmãos, a palavra do Senhor diz que Paulo diz bem assim: olha, só uma coisa necessária, crê em Deus você, e será salvo você e a sua casa. Você entende, irmão, que se você crer na salvação da tua família, o Senhor tem salvação para a tua família? Porque Paulo diz para aquele homem: se você crer, será salvo você e a sua casa. Você que está aqui nessa noite, se você crer na salvação da tua família, a tua família será salva. Sabe, a palavra do Senhor diz que aquele homem, ele ficou tão admirado, que no mesmo instante ele creu naquela palavra. Eles saíram dali, Paulo e Silas batizaram aquele homem, foram até a casa daquele homem e batizaram toda a família. Você está entendendo que Deus permitiu os açoites, Deus permitiu a vergonha em praça pública, Deus permitiu a prisão, Deus permitiu os pés amarrados para que uma família fosse salva. Deus permitiu a prisão, Deus permitiu os açoites, as feridas, os machucados, a vergonha, para que uma família fosse salva. Sabe, talvez você esteja enfrentando uma situação tão difícil, talvez você esteja enfrentando uma situação que para você é impossível. Será que através dessa situação o Senhor não está enviando salvação para a tua família? Será que através dessa dificuldade o Senhor não está enviando salvação lá para a tua casa? Porque se você crer, será salvo você e a tua casa. Assim diz a palavra do Senhor. Aleluias. O Senhor é aquele que nos usa nos piores dias da nossa vida. O Senhor é aquele que usa a nossa dor para que pessoas sejam abençoadas. Agora, Atos no capítulo 27. Vamos ler agora um terceiro momento na vida de Paulo, quando Paulo sofreu um terrível naufrágio. Vamos ler do versículo 19 até o 26. Depois você pode ler tudo na sua casa. Amém? A palavra do Senhor diz assim, do versículo 19, vamos ler do 18 aqui. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio, não parecendo nem sol nem estrelas por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Talvez você já enfrentou um momento assim na sua vida, que você disse: finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Mas a palavra do Senhor continua dizendo: visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse:
os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá conforme me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Irmãos, essa palavra aqui está falando de um momento da vida de Paulo. Ele estava preso nesse momento. E ele e mais alguns prisioneiros e mais algumas pessoas, eles estavam sendo enviados para um outro lugar. E de repente, eles resolvem sair em um navio em um momento que não era adequado. E Paulo, cheio do Espírito de Deus, ele alerta aqueles homens. Eles falam assim: olha, nós não deveríamos sair agora, vamos esperar. Mas ninguém deu ouvidos a Paulo. E eles entram naquele navio, começam a navegar. De repente, uma grande tempestade se levanta. Mas a palavra do Senhor diz que aquela tempestade não durou só um dia. Foram vários dias terríveis em alto mar. Chegou um momento que eles não tinham mais o que fazer. É nesse momento em que Paulo fala: nós estamos sem esperança. Mas a palavra do Senhor diz que em uma certa noite, Deus fala com Paulo. Deus se revela a Paulo e diz: Paulo, não fique preocupado. Anime esses homens que estão com você, porque vocês serão salvos. O Senhor tinha um plano com tudo isso. E a palavra do Senhor diz que Paulo entrega aquela palavra para aqueles homens. E logo em seguida eles chegam até uma ilha. Mas a palavra do Senhor diz que esses dias nesse navio foram horríveis. Paulo enfrentou dias muito difíceis em que ele pensou que ele iria morrer. Mas ele era um homem de Deus. Ele era um homem que confiava no Deus que ele servia. Um homem que Deus nunca deixou sozinho. A palavra do Senhor diz que nessa embarcação estavam a bordo 276 pessoas. Era muita gente, né, irmãos? E sabe, conforme a palavra que Deus liberou para Paulo, quando eles conseguiram chegar em uma ilha, nem uma pessoa tinha morrido. Sabe o que aconteceu? Quando eles estavam enfrentando o pior momento desse naufrágio, o pior momento da tempestade, a palavra do Senhor diz que o comandante daquele navio falou bem assim: olha, é melhor a gente jogar os prisioneiros que estão mais velhos no mar, porque assim o navio vai ficar mais leve. Eles já tinham jogado as cargas, eles já tinham jogado todo o peso, e só tinha eles naquele navio. E aquele comandante tem a ideia de jogar os prisioneiros. Mas a palavra do Senhor diz que mesmo naquele momento ele pensa assim: olha, se eu jogar os prisioneiros, como que eu vou chegar ao meu destino final sem Paulo? Na verdade, Paulo era o prisioneiro mais importante daquela embarcação. Então ele resolveu que não deveria jogar ninguém. Ou seja, irmãos, por conta da vida de Paulo, 276 homens foram poupados. Às vezes nós enfrentamos momentos difíceis na nossa vida. E a gente pensa: meu Deus, por que eu estou passando por isso? Talvez o Senhor está usando a tua vida para que a vida de outras pessoas sejam poupadas. Às vezes Deus está usando essa adversidade dentro da sua casa, porque Deus sabe da tua fidelidade, porque Deus sabe da tua sinceridade, e através de você a sua família será poupada. A palavra do Senhor diz que eles conseguem chegar até uma ilha e nenhum daqueles homens morreu, porque Paulo estava naquela embarcação. Porque é um prisioneiro que já tinha sido apedrejado, que já tinha sido açoitado, que já tinha sido preso, estava naquela embarcação. 276 homens foram salvos por conta da vida de Paulo. E depois, um outro episódio que já está logo à frente aqui, em Atos 28. Irmãos, eu não vou ler com vocês agora para a gente ganhar tempo, mas eu vou contar o que diz aqui. No capítulo 28, a palavra do Senhor diz que logo depois desse naufrágio, eles conseguem desembarcar em uma ilha, chamada Ilha de Malta. E quando Paulo, ele desce naquele lugar, naquela ilha junto com aqueles homens, eles estavam sem comer há muitos dias, eles estavam sem beber há muitos dias. Então Paulo pega alguns gravetos e começa ali a preparar para fazer um fogo. Quando Paulo estava mexendo naqueles gravetos, a
palavra do Senhor diz uma víbora, uma cobra venenosa, gruda no braço de Paulo, se enrola no braço de Paulo e morde Paulo. E quando as pessoas daquele lugar veem aquela cena, eles ficam só esperando o momento em que Paulo iria morrer. Eles ficam comentando uns com os outros, dizendo, não, ele vai morrer agora, não é possível. Eles começam até a dizer, esse homem é um prisioneiro. Não é possível, ele se livrou de um naufrágio, ele chega em uma ilha e é picado por uma cobra venenosa, ele vai morrer. Mas a palavra do Senhor diz que Paulo olha para aquela víbora, aquela cobra enrolada no seu braço, ele chacoalha os braços e aquela cobra cai morta no mesmo instante. E Paulo permanece vivo. Sabe, tem situações na nossa vida que nós estamos enfrentando, que as pessoas podem até olhar para nós e dizerem, vai morrer. Agora ele não vai suportar. Agora ela não vai suportar. É o fim. Não tem mais força nela, não tem mais força nele. É o fim dessa pessoa. É só esperando a morte. Mas as pessoas naquele instante mal sabiam que o Espírito de Deus que estava sobre a vida de Paulo era maior do que qualquer animal peçonhento. Era maior do que qualquer víbora venenosa. E na verdade, quando aquela víbora se levantou contra a vida de Paulo, quem morreu foi a víbora. Sabe o que eu quero te dizer, meu irmão? Você que é um homem, uma mulher cheia de Deus, uma mulher cheia do poder de Deus, um homem cheio de Deus, olha, as circunstâncias mais adversas podem até se levantar para tentar te matar, mas eu te digo nessa noite que o poder de Deus que está na tua vida é mais poderoso do que todo o poder das trevas, do que todo o levante de Satanás. E podem vir as víboras, podem picar você, podem se enrolar em você. Quem vai morrer, aleluia, são as intentações de Satanás. Quem vai morrer são os planos de Satanás. Aleluias, porque o Senhor, o Espírito de Deus que está sobre você, irá te fazer prevalecer sobre todas essas adversidades. Sabe, mas Deus tinha um plano em tudo isso. Quando viram que Paulo tinha sido picado por uma víbora e Paulo não tinha morrido, de repente veio um homem e oferece a casa de Paulo e fala, olha, você é um homem de Deus, vamos até minha casa, eu vou fazer uma comida, você vai se alimentar. Mas aquele homem também diz, na minha casa o meu pai está muito doente. Faz muito tempo que o meu pai está doente. A palavra do Senhor diz que Paulo vai até a casa daquele homem, cura aquele homem, e quando as pessoas daquela ilha começam a perceber que tinha algo diferente em Paulo, começam a levar até Paulo todos os doentes daquele lugar, todos os enfermos daquele lugar, todos aqueles que precisavam de libertação, e Paulo, pelo Espírito de Deus, curou todas aquelas pessoas. Você tem ideia, irmão, que o Espírito de Deus que está sobre a tua vida pode liberar cura sobre a vida de outras pessoas? Que o Espírito de Deus que está sobre a tua vida pode liberar, aleluia, salvação para outras vidas. Pode liberar palavras de autoridade sobre outras vidas. O Espírito de Deus que está sobre você. Não menospreze aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos. Não menospreze o dom que o Senhor entregou a você. Use o seu dom em proveito da obra, porque através do seu dom muitas pessoas podem ser alcançadas. Porque através do Espírito de Deus que está sobre a tua vida, famílias podem ser restauradas. Mais um acontecimento aqui na vida de Paulo. Então olha só, nós falamos sobre o apedrejamento, nós falamos sobre a prisão, nós falamos sobre o açoite, nós falamos sobre o naufrágio, nós falamos sobre a cobra. Agora, irmãos, todas essas situações foram situações exteriores. Paulo enfrentou as suas lutas exteriores, mas Paulo, assim como nós, também tinha as suas guerras interiores. É isso que Paulo diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 12. Irmãos, não precisa abrir, eu vou ler aqui, mas se você for rápido aí de endereço, pode abrir. 2 Coríntios, no capítulo 12. Nós vamos falar sobre as lutas interiores que Paulo sofria. 2 Coríntios, no capítulo 12, Paulo fala bem assim, do versículo 7 em diante: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações. Paulo estava dizendo, olha, eu fui um homem muito usado por Deus, eu fui um homem que recebeu muitas revelações de Deus, um homem que foi muito usado para curar, para libertar, um homem que Deus livrou de tantas situações, mas
Deus resolveu me impedir de ser exaltado por essas coisas. Então ele diz: foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que eu sou forte. Nesse momento, irmãos, Paulo não estava falando que apedrejaram ele. Paulo não estava falando que ele tinha sido açoitado. Paulo estava falando: todos os dias eu enfrento uma guerra interna comigo mesmo. Todos os dias eu enfrento uma guerra contra a minha carne. Sabe, Paulo estava dizendo aqui nessa passagem que o Senhor pediu a ele que ele não se exaltasse, porque ele era muito usado no dom da revelação, porque ele era muito usado no dom de curar, no dom de profetizar, no dom de cantar, nos dons que o Senhor deu a ele. Não, o Senhor estava dizendo para ele que se ele fosse se gloriar, que ele se gloriasse na sua fraqueza. Sabe, às vezes nós nos sentimos tão fracos, não é verdade? Tem dias na nossa vida que nós nos sentimos tão fracos, tão pequenininhos. Meu irmão, eu quero dizer algo a você: é nesses dias que o Senhor quer te usar. É nesses dias que o Senhor deseja aperfeiçoar o poder dele. É na sua fraqueza que o nome do Senhor é exaltado. É na sua, aleluia, na sua necessidade, é na sua, aleluia, dificuldade que o nome do Senhor é exaltado, porque Paulo está dizendo: quando eu sou fraco, eu descobri que o Senhor me torna ainda mais forte. Paulo está dizendo: quando eu luto contra a minha carne e percebo que eu sou tão fraco contra as coisas desse mundo, o Senhor vem e me mostra que o poder dele se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Todas as fraquezas que você enfrenta, irmão, é para que o nome do Senhor seja glorificado. Todas as fraquezas que você passa, os dias em que você se sente tão fraco e tão pequenininho, é para que o nome do Senhor seja exaltado e o poder dele seja aperfeiçoado na sua fraqueza. Irmão, não despreze o dia da sua fraqueza. Nós queremos fugir do dia da nossa fraqueza, nós queremos nos esconder no dia mau, mas, irmão, a palavra do Senhor está dizendo que é no dia da sua fraqueza que Ele vai aperfeiçoar o poder dele em você. Sabe, o Senhor disse a Paulo: Paulo, não foi quando você curou o enfermo, não foi quando você foi apedrejado, não foi quando você foi açoitado, não foi quando você curou os doentes, mas quando você se colocou no lugar de fraco, então eu aperfeiçoei o meu poder na sua fraqueza. Não despreze, irmão, o momento da fraqueza, porque o Senhor, Ele aperfeiçoa. Depois que Paulo viveu todas essas coisas e tantas outras que não dá tempo de falar aqui, Paulo é preso pela segunda vez e é levado até Roma. Então ele escreve essa passagem que nós lemos lá no início, 2 Timóteo no capítulo 4. E ele diz: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e eu guardei a fé. Mas, para terminar, irmãos, agora eu quero que você abra, por favor, em 1 Coríntios. 2 Coríntios no capítulo 11. Todos nós vamos ler juntos. Irmãos, Paulo nos dá um exemplo de que as adversidades e de que as circunstâncias não podem nos parar. Que os dias maus chegam para que nós sejamos fortalecidos, para que as nossas fraquezas exaltem ainda mais o nome de Deus. Encontraram aí, irmãos? Amém? Amém? 2 Coríntios no capítulo 11, vamos ler aqui do versículo 9. 2 Coríntios 11, eu falei errado. Vamos ler do versículo 23. Paulo está dizendo bem assim: olha, irmãos, preste bem atenção. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma. Eu ainda mais, trabalhei muito mais.
Fui encarcerado muitas vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir. Passei fome e sede e muitas vezes fiquei em jejum. Suportei o frio e a nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. É muito forte, né, irmãos? Aí quando a gente lê 2 Timóteo, no capítulo 4, a gente entende a propriedade que ele tem para falar que ele combateu o bom combate e que ele guardou a fé. Ele passou pelas maiores adversidades dessa vida, irmãos. Sabe, hoje eu vi uma coisa, já estou encerrando, que me fez lembrar de algo. Que nós, que escolhemos viver por Cristo, assim como Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós precisamos todos os dias nos lembrar que a porta é estreita. Porque às vezes nós reclamamos demais porque a tempestade não passa. Nós reclamamos demais porque nós estamos sendo tratados por Deus. Nós reclamamos demais porque as coisas não estão saindo do jeito que nós queremos. Mas o Senhor nunca nos enganou. Ele disse, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz. A porta é estreita, irmãos. Mas a palavra do Senhor diz que no final dessa porta, assim como Paulo escreveu, há uma coroa reservada para nós. Paulo está dizendo aqui, eu enfrentei todos os tipos de perigo. Eu enfrentei todas as tribulações possíveis. Eu enfrentei todos os males possíveis. Eu enfrentei tudo que um homem poderia enfrentar. Mas ele diz, eu tinha um propósito. Era a igreja do Senhor. Era a igreja de Cristo. Sabe, que nós possamos nesses dias, irmãos, nos colocar assim como Paulo. Entender aquele que nos chamou, Ele é fiel. Entender que aquele que nos separou para essa obra, Ele é grande, Ele é poderoso e Ele mesmo está nos sustentando. E não importa os perigos que venhamos enfrentar, não importa as dificuldades. Paulo está dizendo, olha, eu fui acusado pelos falsos irmãos. Eu fui acusado pelos irmãos verdadeiros. Eu sofri naufrágio, eu passei pelo deserto, eu fui picado por víboras, eu fui açoitado, eu fui apedrejado, mas eu sabia que aquele que estava comigo era maior do que todas essas coisas. No final da sua carta ele diz, eu sei em quem eu tenho crido. Você sabe em quem você tem crido, irmão? Um Deus que está além das adversidades. Um Deus que está além das circunstâncias. E assim como Paulo escreveu, Ele é aquele que irá julgar os vivos e os mortos. E que naquele grande dia, irmãos, nós possamos receber a coroa da vida eterna. Sabe essa aflição que você está enfrentando? Suporte. Feche os seus olhos. Sabe essa aflição que você está enfrentando? Suporte. Sabe essa adversidade que você está enfrentando? Suporte, irmão. Sabe essa fraqueza que você está sentindo no seu interior? Suporte essa fraqueza. Sabe os apedrejamentos espirituais? Suporte. Sabe as acusações que você tem enfrentado? Suporte. Sabe os seus planos, os seus projetos falidos? Suporte todas essas coisas. Porque no fim de todas essas coisas, há um Deus que irá nos coroar.
Ainda que sejamos apedrejados, ainda que sejamos açoitados, irmãos, eu quero dizer algo para você. Saiba qual é o teu fim, saiba qual é o final da sua história, saiba qual é, aleluia, o final da sua história. O final da sua história não é um final, aleluia, de atribulação, não é um final de tormento, não é um final de dor. Pelo contrário, o Senhor diz que naquele lugar não haverá mais morte, que naquele lugar não haverá mais dor, que naquele lugar não haverá mais aflição. Era deste lugar que Paulo estava falando quando Paulo disse: eu já estou pronto para ser entregue. Eu aprendi a conviver em qualquer situação, aleluia, eu aprendi a viver em abundância, mas eu também aprendi a padecer por necessidade.